que eu montei, eu li bastante coisa e assisti bastante vídeo, porque o material tem esse tipo de material aqui, você encontra muita coisa na internet, muito material de altíssima qualidade. Inclusive, no final, eu mostro para vocês uns livros que são sempre citados em todas as matérias, todos os artigos que eu olhei, que eu pesquisei. Tem o livro, né, que a gente já segue aí, com Thaís, mas tem bastante coisa na internet muito bacana. E montei um material um pouco simples aqui. Eu vou falar mais do que eu anotei, porque eu não gosto muito de slide cheio de coisa de escrever, apesar desse assunto ter muita teoria, ter muita conceituação. Mas eu vou tentar aqui, né? Colocar da melhor forma que eu puder para vocês. Então, hoje a aula vai falar, né, da forma dos espíritos, dos envoltórios espirituais, o perispírito, o corpo etéreo e a aura, quer dizer. Vamos falar um pouquinho, né, a forma do espírito, o que é isso? Os envoltórios espirituais também. O perispírito, o que é? Qual a finalidade, características, algumas curiosidades. O duplo etérico, mesma coisa. O que é a finalidade, as características, curiosidades. E a áurea, o que é? É a finalidade. Pessoal, para de início a gente começar a conversa, é o seguinte: eu trouxe essa imagem que ela explica muito, de forma muito simples, o que é o perispírito e o que é o espírito, né? Na verdade, aquilo que todo mundo assim vê nos filmes de ver fantasma, aquilo ali não é o espírito, aquilo ali é o perispírito. Então, os médios eles conseguem enxergar o perispírito, que é a forma em que o espírito se manifesta, é a forma em que o espírito se manifesta. Então, basicamente, o nosso corpo ele é composto de 3 corpos, digamos assim, né? Temos o espírito, propriamente dito, que é essa energia, essa centelha, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tem o perispírito, que é um corpo fluídico do espírito, que é como se fosse uma aguinha que o espírito entra assim e toma uma forma, só que no caso a forma aqui no nosso planeta, né? No nosso caso, seres humanos, né? Com essa configuração aí. E, por último, temos o corpo, que é a matéria. O perispírito, ele é o meio termo, né? E aí eu vou falar as características mais à frente. Então, aí você pega e faz assim, ó, vrum, junta essa imagem. Os 3 somos nós. Mas o que de fato se vê, o que os médios utilizam, né? O que os médiums veem nas reuniões, o que quem é médium que não participa de reunião também, né? Que a gente ouve diversos casos, né? De pessoas que veem. Isso tudo está se manifestando através do perispírito. Eu vou mostrar um videozinho que eu achei bem bacana aqui, que o cara compara um abacate, que eu poderia também comparar a uma célula do nosso corpo, porque a célula ela é composta, né, por núcleo e como se fosse uma gema, um ovo. Podemos comparar um ovo aí. Então, eu vou dividir com vocês. Achei muito bacana. Inclusive, esse vídeo está em diversos outros vídeos que eu vi de... Cadê, gente? Tá dando para ver aí? Tá. Tá. Tá assim, espírito, perispírito, cor. É isso aí. Isso aí? É. Ok. É porque eu tenho que voltar do início. Vamos lá. Vou mostrar para vocês esse videozinho. Ele é rápido. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Vocês estão ouvindo bem? Tá baixo, mas eu tô ouvindo. Rapaz, eu não sei como é que aumenta o volume. Ah, aqui. Sei sim. Peraí.
que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário, o perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto. Apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos. E em cada reencarnação é substituído de acordo com as necessidades do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Então, é uma forma bem didáticazinha de explicar. A forma dos espíritos. Tem a pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 76, que diz: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta é: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ele é um princípio inteligente, é o princípio inteligente, né? É a centelha divina, é a luz, digamos assim, a energia. O espírito, ele não possui forma, então o que a gente vê andando por aí, a gente não, porque eu não vejo, mas quem vê é o perispírito, não o espírito. É uma matéria, porém, não é passiva. A gente aqui nesse mundo ainda não consegue entendê-la. Como ainda não conseguimos também desvendar o perispírito, a matéria propriamente dita, apesar de que assim, existem inúmeros estudos, eu vou falar com vocês um pouco mais à frente. É algo que já começou a ser estudado, porém, ainda não se entende que matéria é essa, né? O espírito, ele tem cor. Quanto mais claro, mais evoluído o espírito, mais brilhante, quanto mais escuro, isso vocês já devem ter ouvido falar, né? Tudo nos espíritos tem muito isso. Quando está muito escuro é porque não é tão evoluído, né? Ainda está muito preso à matéria, ainda precisa de muita evolução moral. E quanto mais claro, mais radiante, mais evoluído é. E só que gera-se uma confusão porque muitas religiões, elas dão forma, né, ao espírito, então acaba que nos confunde. Mas o que é o perispírito? Aí eu começo a pescar aqui para não perder minha linha, né? O perispírito, ele é, vamos pôr assim, uma semimatéria, mas é uma matéria que é o principal, é o agente que faz a ligação entre o corpo e o espírito. Foi uma nomenclatura utilizada por Allan Kardec, né? E assim,
para deixar claro, e a gente não vai entrar nessa aula, a gente não vai entrar no detalhamento de cada ponto, mas dentro do perispírito, vamos dizer, o perispírito ele é composto por vários corpos, como vocês podem ver na imagem aí, né? Que é o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo nirvânico, o corpo búdico, e aí vem o espírito aí dentro. Até tentei ver se tem alguma ligação entre 7 vidas de gato, essas coisas, se tinha alguma coisa a ver em relação a essa quantidade de corpos, né? Porque se a gente for contar aí, ó, corpo físico, duplo etérico, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo nirvânico, o corpo búdico e o espírito formam 7, né? Mas não achei nada que fundamentasse minha teoria. Ele é um corpo fluídico do espírito, é o meio termo entre o corpo e que é a matéria, e o espírito, que eu preferi colocar como uma energia. Através dela, o espírito se manifesta. Então, vou pôr de forma muito esdrúxula, tá? Tipo, se o espírito pensa, sente, e através do perispírito passa o comando para o corpo. Ele é composto de matéria, e existem estudos que mais no futuro, não sei se eu vou estar viva para ver, mas espero que sim, que os cientistas descubram a matéria, né, do perispírito. E ele é esse elo de ligação, né, o espírito, o perispírito e o corpo. O espírito se manifesta, formado. Tem uma coisa que eu não sabia isso, eu achei muito legal, é que, assim, o corpo físico é uma cópia do perispírito. Eu achei que era ao contrário. Mas, na verdade, o que acontece? Como vocês podem ver aí nessa imagem, a mulher, né, o perispírito saiu do corpo num momento de desdobramento no sono, que isso acontece com todos nós. E aí você vê a mulher, né, dentro do corpo. Esse corpo físico, o perispírito, ele é moldado de acordo a cada planeta. Então, cada lugar que povoado pelos espíritos, eles têm uma forma diferente. Aqui, no nosso planeta, nós temos a forma de humano, mas quem lá em Plutão pode ter o ET, né? Enfim, da forma que a gente vem apresentando aí. Tem lugares que é tão evoluído que nem precisa da matéria do corpo propriamente dito para poder. Então, de acordo com a evolução e tudo mais, o perispírito se molda, né? Ele é originado do fluido universal de cada globo, que vocês já devem ter visto sobre isso em alguma aula anterior do fluido universal. Já tá. Não, a gente não chegou a abordar fluido universal, não. Não? Não. O fluido universal, vou fazer de forma bem breve, e se eu falar alguma besteira, você me corrige. O fluido universal é uma energia, digamos assim, que Deus, né, oriundo aí de Deus, que faz todo o materializar, né, tá, toda a matéria em cada planeta. É uma energia que cada globo tem e que dá vida a todos os seres, digamos assim. Tô certa ou tô errada de forma bem genérica? De forma geral, é isso mesmo, né? O fluido universal é o que origina tudo. Tudo. Tudo que possui vida é originado do fluido universal, né? E a gente é composto de fluido, a gente gera fluido e
O tempo inteiro existe essa troca, né? O É. tempo inteiro Só que aí existe. a gente, o fluido que a gente gera já é outro, né? Já não é o universal. É como se fosse uma raiz do universal, não é isso? Isso mesmo. Tá certo? Tá. Então, o perispírito ele é feito de matéria, por ser menos densa, assim, a gente anda com as nossas pernas, né? Nos transportamos para vários lugares. Porém, o espírito, ele pode fazer isso, só que de forma como se fosse voando. Eu vou usar uns exemplos bem fáceis, assim, porque na minha cabeça, da forma que entra na minha cabeça, tá? Porque aí, se eu colocar em termo muito técnico, uma que eu não sei e outra que eu acho que não entra na cabeça de jeito nenhum. Então, o corpo humano, ele por ser denso, a gente tem que caminhar, né? Tirar as pernas, toda uma carga. O espírito, por ser muito mais leve, ele consegue flutuar. Então, ele, por ser menos denso, ele pode se transportar por vários locais. Inclusive, de acordo com o grau de evolução, o perispírito ele pode flutuar por lugares bem longínquos, pode ir a outros planetas, porque é permitido, né? Porque o perispírito dele vai estar menos denso, então consegue entrar em planetas, se assim autorizado, entrar em planetas, em mundos mais evoluídos. Por isso que muitos espíritos que estão menos evoluídos não conseguem ir para determinados locais, por quê? Porque ainda está muito denso e aí não consegue se transportar. E o tempo todo eu vou estar falando com vocês aqui da importância da reforma íntima nesse processo de, como é que fala? De trazer o perispírito para que se purifique e fique cada vez mais fluídico, né? Em vários aspectos aqui, a importância de estarmos procurando ser seres melhores para e utilizarmos, né, das nossas habilidades para podermos melhorarmos, para podermos fazer o bem muito além do que está aqui nos nossos sentidos, nesse momento do que a gente pode ver, né? Transcender isso aí. Um exemplo desse tipo, né, de transporte é o que acontece no sonho, que é o desdobramento, que é quando o perispírito ele sai do corpo através do cordão. Deu um branco aqui, tá? Cordão Cordão. fluídico. É branco, não? Tem um terminho que o pessoal. Cordão de ouro, Fluídico. É fluídico. é? Cordão Pensei de que prata. era outro. Oi? Lu tá falando aí, cordão de prata. É isso Mas ele é mesmo, fluídico, porque cordão de ele é prata. fluido. Ele é fluido. E se o perispírito. Aí eu vou falar mais lá na frente o que, que acontece quando o duplo etérico, que eu vou explicar. Ele vai junto com o perispírito ou quando ele fica, né? A distância que pode ser percorrida, enfim. Eu falo mais um pouquinho lá na frente, apesar disso não ser falado no texto aqui, é só citado. Muito antes de Kardec apresentar os estudos e a codificação, já se ouvia falar desse corpo perispiritual por diversos povos, sempre tinha algo entre a alma e o corpo propriamente dito. E o que eu já falei com vocês, né? Que o que as pessoas veem não é o espírito, e sim o perispírito. Quais são as finalidades do perispírito, né? Ele serve de base para o corpo físico, de forma organizadora, quando está lá dentro do ventre, está se multiplicando as células, ele já está presente o perispírito e ajuda na multiplicação das células. Ele é modelador, no sentido de
nos modela para estarmos dentro desse corpo que nos pertence e sustenta, porque no decorrer de nossa vida ele é toda a base, inclusive está ligado com o duplo etéreo, né, de sustentação do nosso corpo propriamente dito. Um laço de união do... Saiu o copo ali, ó. Um laço de união do corpo e do espírito utiliza, ele é um instrumento a qual o espírito utiliza para conseguir agir nesse planeta, digamos assim. Ele também é responsável, isso é muito bacana aqui, que é manter indestrutível a individualidade. Através do perispírito, nós armazenamos todas as nossas experiências vividas em todas as vidas. Então, todas as nossas informações, de bom, de ruim, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente evolui, está impregnada no perispírito. Além também dele ser um veículo para a manifestação, né, da mediunidade, uma vez que ele é a ligação entre o espírito e o corpo. Ah, Camila, mas por que não tem só o corpo e o espírito manda no corpo e só? Gente, é muita energia quando a gente fala disso tudo, inclusive no final eu vou mostrar para vocês, vou deixar uma imagem aqui de um vídeo que eu acho assim sensacional, que fala muito sobre energia quântica e níveis energéticos e o poder do pensamento e dessa energia toda. Então, se o espírito resolvesse agir diretamente com o corpo, talvez o nosso corpo não aguentasse, né? Desfalecesse. Por isso a importância. O perispírito, ele vem como se fosse um quebra-mola para ir dando o espírito, mandando as informações, sentindo e vivendo e passando de forma mais tranquila, né, para o corpo. É por isso que se fala, eu propriamente nunca li a esse respeito, mas já vi alguns relatos que diz que Jesus Cristo, ele se preparou por 800 anos para que ele pudesse, perispiritualmente, toda essa transição do perispírito dele caber num corpo tão denso como o nosso aqui no planeta Terra, porque o nosso corpo é extremamente denso, né? Então, isso aí que você está falando, Mila, está me lembrando muito desse exemplo do próprio Jesus, né? Porque a superioridade de Jesus para poder caber e se moldar numa casca grossa, igual você falou aí da casca do abacate, de uma fruta, é muito difícil, né? Então, por conta disso, tem toda essa adaptação. E a de Jesus Cristo fala-se que durou 800 anos. Inclusive, eu não sei se o pessoal que está aí faz a escola de aprendizes do Evangelho, ou já fizeram? Alguns fazem. Cari, Gel. Eu Alguém acho que aí já passou que usa. pelo teste que o pessoal lá de Petrolina vem? Ou não tiveram Não. oportunidade? O pessoal vai fazer o primeiro teste na próxima semana. Ah, A primeira. Como fala? Não é prova, não. Como é? Como é o nome do. Exame espiritual. exame Exame espiritual. espiritual, isso. E eu vou confessar a vocês que no meu primeiro exame, eu achei que foi meio... Eu achava que era frescura, sabe? Na hora que o pessoal falava assim, a gente tem que descansar um pouco, aí parava um pouquinho entre alguns, né? Mas é porque realmente essa questão da energia, de receber tanta informação, de passar tanta informação, é muita energia que se gasta.
E a gente, quando está fazendo atividade, somos tão, eu vou falar por mim, né, gente? Somos tão, não seria o termo burro, não, ignorantes. Sou tão ignorante que, tipo assim, cansaço está muito vinculado à atividade física, né? Só que aí você começa a trabalhar também, você fala, ó, o cérebro, quando você usa muito o cérebro, cansa mesmo. A mesma coisa, e hoje eu consigo entender como é difícil, né? Como tem gente que desmaia depois dos eventos. Tem a gente vai falar um pouquinho mais na frente a respeito da materialização através dos espíritos, né? E o quanto que se gasta de energia ali, que eu assisti tinha um seriado, fiquei quebrando a cabeça para lembrar no Netflix, seriado não, um documentário. E aí no documentário mostrava algum lugar nos Estados Unidos que ainda tinha reuniões, que ainda tinha médico que conseguia fazer materialização física mesmo. E aí mostrando todo o por trás, né? De como os médios ficavam aí de chegar a desmaiar. Então, realmente é uma carga energética muito grande. Quando começa a se estudar a energia quântica, que está diretamente, que eu acho que é uns estudos, né? A ciência que vai trazer à tona tudo isso que a gente já tem conhecimento enquanto, né, espíritas, estudantes aí dos escritos de Kardec, que é o caminho. Então, realmente, é muita energia envolvida. Lá na frente a gente vai falar de aura, eu vou falar algumas sensações, algumas coisas que realmente, aí eu vou ligando uma coisa com a outra. Enfim, né? Então, quanto mais o ser humano é evoluído, mais o perispírito vai sendo formado por partes mais rarefeitas desse fluido universal, né? No livro da Gênese, de Allan Kardec, fala muito da origem, da criação, do cosmos, dos fenômenos e coisas que a ciência ainda não explica. Então, quem tem muita curiosidade a respeito desses assuntos, seria interessante fazer a leitura desse livro, né? Ele fala na Gênesis capítulo 14, os fluidos, né? Chama fluidos, natureza e propriedades do fluido, né? Que aí fala do espírito, que ele atrai as moléculas de acordo à sua evolução. Então, é como se a gente, né, fosse pegando, vai chegando primeiro e vai merecendo mais, vai ganhando mais, e o melhor. Enquanto isso, merecimento no sentido de que, gente, a gente sabe que todos nós estamos num processo de evolução. Cada um tem o seu tempo. Então, não existe melhores ou piores. Existem seres mais evoluídos, menos evoluídos, que vão chegar a essa evolução, porque o espírito ele não evolui. Então, a cada vida, a gente está melhor do que a gente já foi, ou então está estagnado, né, tá? O importante é que estamos nessa corrida para sermos cada vez melhores. E para atingirmos esse... Inclusive, na aula passada, só para relembrar aqui o pessoal também, né, que a gente estudou um termo na semana passada que algumas religiões, algumas doutrinas, seitas, enfim, tratam de metempsicose. A metempsicose seria encarado pelo espiritismo o quê? Uma regressão no estado ao qual ele se encontra. Quando, por exemplo, a gente pudesse habitar o corpo de um animal irracional. E a gente hoje já entende que isso não é possível, porque seria o quê? Um atraso para a evolução, né? Seria um retrocesso, não é nem atraso, é um retrocesso, porque atrasar, estacionar seria um atrasar, mas é um retorno a uma condição que já foi superada. Mesmo assim, a gente sabe também, tem conhecimento, eu não sei até que nível isso, mas temos conhecimento e é uma propriedade das que está aí, plasticidade, né, em que o espírito, ele pode se moldar de acordo à sua vontade.
Por exemplo, o espírito de André Luiz. André Luiz é uma das formas, né? A forma como André Luiz se apresenta é uma das formas reencarnatórias. Não foi a última, da última vida que ele teve. Foi de uma que foi marcada para ele, né? Que ele teve um encontro com Jesus. Então, aquela reencarnação marcou e ele teve direito, né, de se apresentar daquela forma. Então, ele se apresenta como André Luiz. Agora, a gente não pode voltar às formas animalescas, como se tivéssemos, né, em outro planeta, digamos assim. Uma vez que aqui no nosso planeta nós temos o nosso o perispírito, ele se molda para ser de um corpo, né, humano, do jeito que a gente vê hoje aí. Enfim. As propriedades, eles têm inúmeras aí, né? Ele não entra no detalhe nesse momento, porque isso se torna muito grande. Mas tem a questão da plasticidade, né? Que está relacionada a essa capacidade de nos moldarmos, né? Do perispírito moldar e através do pensamento. Tem uma coisa bacana também, que eu acho que eu não anotei aí para vocês, mas o perispírito, gente, ele é indestrutível. Na verdade, podemos até tentar destruí-los. Lá na frente eu também falo mais um pouquinho. Mas, através, né, do corpo do platério, que a gente pode machucá-lo, digamos assim. Mas o perispírito, você pode, vamos supor assim, né? Nem a luz do sol, nem a água gelada, nada modifica a molécula, a não ser a força do pensamento. Do pensamento, assim, o que o espírito realmente quer. Então, é a única força que é capaz de modificar o perispírito. Para você ver o quanto de energia tem, né? E que ainda somos muito ignorantes em relação a esse poder que temos em nós. Mas o perispírito, ele é dotado dessa plasticidade, ele tem temperatura. Alguns médios sentem, quando estão num trabalho, sentem, né, esquentar ou esfriar, depende. Odor também. Inclusive, isso é uma característica que está envolvida muito a questão eu achei interessante, do pretérito, que eu vou falar lá na frente, em relação quando existe uma morte, um desencarne, né? Sensibilidade magnética, ele é submetido, a sensibilidade global, a bicorporidade, que é um fenômeno, tem um fenômeno na Bíblia, eu não lembro onde, em que Jesus, Jesus não, é São Francisco de Assis. É isso, meu Deus? Acho que é São Francisco de Assis. Que ele tá em um lugar, só que aí os discípulos dele, digamos assim, as pessoas que o seguem, estão em outro e tem uma pessoa muito doente, e aí ele meio que se fica num lugar e fica no outro. Bicorporidade é isso. Você está num lugar, mas você está ao mesmo tempo num outro lugar, ligados, né? O perispírito, vamos pensar, é como se o corpo ficasse em um lugar e o perispírito em outro. Mas não é isso não, viu, gente? O perispírito, ele tá junto do corpo, senão o corpo não vive. Sem o perispírito não existe essa possibilidade. Mas o perispírito, ele sai, digamos assim, do corpo e vai num outro lugar. E Francisco de Assis tem esse episódio. Aí ele cura o leproso e volta para o corpo. Então é quando você está em dois locais ao mesmo tempo. Capacidade refletora, expansividade, porque o espírito, ele se contrai, por exemplo, se precisar, vamos pôr, no espírito de uma criança, né? Para encarnar, que ele está todo expandido, geralmente fica numa versão adulta, né? E aí ele pode encolher, pode se expandir, a depender
do corpo, do que é necessário fazer, ele se torna visível, se torna tangível, ele é único, tem capacidade de mudar. Essa questão aqui da mutabilidade, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Ele tem aqueles filmes infantis de atravessar através da parede. O espírito tem essa capacidade, mas ele conta em alguns artigos que eu li, contando como era engraçado uns espíritos observando o outro que precisava meio que abrir a porta para poder passar, apesar do espírito poder passar, né? Em determinados não, quanto mais puro o espírito, mais facilidade. Enfim, menos denso a matéria e tudo flui melhor. Luminosidade, espírito cheio de luz, ponderabilidade e densidade. Tem densidade também. Mas isso daí vocês devem estudar um pouco mais à frente, porque tem características aí que é todo um estudo enorme para poder estar falando. Vou passar aqui. Esse daqui, ó, A Ciência dos Milagres. Gente, esse documentário, ele é sensacional. Explica esse cara que tá aqui nessa fotinha, ele é um cientista, é o Braden Gregg, não sei se é assim que fala, mas... E ele explicando como é que a energia faz as coisas acontecerem. Eu super recomendo vocês assistirem. Esse documentário dá muito embasamento para quem está aprendendo sobre o espiritismo. Você vai ligando, fala assim, poxa, o espiritismo fala isso e a ciência está começando a explicar isso, então dá uma conceituada bem bacana. Existe também um canal no YouTube que eu gosto muito, que é esse Conhecendo o Espiritismo. Aí tem essa parte desse estudo com essa Ellen, essa mulher chama Ellen, que é muito bacana, eu acho que ela é muito direta e eu estudei muito os vídeos dela para estar apresentando para vocês a aula. Eu acho ela muito sucinta. Freire, né? Oi? Freire. Essa mesma. Eu acompanho um estudo com ela. Uhum. Eu faço estudo com ela, agora ela está com bastante estudo no canal. Tá mesmo, eu vi que ela tá com bastante coisa, mas ela fala de uma forma tão bacana, né? Eu acho que fica tão claro na minha cabeça. Exatamente. Deixa eu ver. Sim, tem uma coisa muito bacana do perispírito, deixa eu voltar aqui, que é assim, a partir do momento que a ciência descobriu o perispírito, comprovar a existência do perispírito, abre um leque de possibilidades para se tornar, digamos assim, verídico os acontecimentos no plano espiritual e vir a comprovação de tudo aquilo que temos estudado. Por quê? Porque o perispírito, como eu falei, ele grava as impressões, né? Tudo o que a gente viveu em vidas anteriores. Inclusive, neles a gente consegue ver as doenças, os sofrimentos. Então, assim, vai ajudar em uma série, né, de descobertas aí, de evolução do ser humano, né? Então, eu queria estar viva para poder ver esse momento, essa comprovação acontecendo. Confesso que ainda tem muita coisa em mim que eu preciso estudar para, de fato, entender, compreender e tornar mais visível, porque eu sou uma pessoa muito de visualização. Então, se eu não consigo enxergar bem, eu não consigo crer muito.
E cada vez que eu vou estudando espiritismo, que eu vou vendo, vai ligando na minha teia aqui no meu cérebro, vai ligando uma série de coisinhas e me trazendo mais para perto ainda da doutrina e me fazendo acreditar cada vez mais, né? Além da parte de reforma íntima, que essa parte eu acho assim, para mim foi a mudança da minha vida. Além de ser mãe, a mudança da minha vida. Foi dois aspectos extremamente importantes. Mas quando você vem para a parte de conceituação do espiritismo, que você começa a ver ciência batendo, e tudo aquilo que fala de filosofia, de ciência, de moral, uma coisa entrando na outra, aí, para mim, vai, né, para outro nível. Eu acho que de perispírito eu já falei tudo. Cada corpo daquele lá, o perispírito, como eu falei, ele é a união de todos esses corpos, né? E cada um tem uma função específica. Agora, nós vamos conhecer um desses envoltórios que chama corpo etérico, né? E, como eu já tinha falado, por que existe esse corpo, esse tanto de corpo? Porque é muita energia e ela precisa ser condensada. E um exemplo que eu assimilei bem bacana é a questão da hidrelétrica. A hidrelétrica vai lá e gera aquele tanto de energia, né? Só que se vier toda para nossa casa, não funciona. Então ela vai quebrando, 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 até chegar aqui em volts, que é possível da gente usar em eletrodoméstico. Porque senão, se a gente botasse na tomada, com a energia que vem direto da hidrelétrica, não existe nem tomada para isso. Então, é a mesma coisa desses corpos, cada um com sua finalidade. Quem fala muito disso o tempo todo, gente, tá na biografia lá no final, que é um livro chamado Perispírito, de Zalmino. Você sabe falar o nome dele, tá? Não. Zirmina. Acho que é isso. Agora falando sobre o duplo etérico, né? O que é? É um revestimento provisório do corpo físico que guarda a vitalidade necessária durante a vida corpórea. A função é absorver as energias vitais do ambiente, distribuí-las e filtrar as energias das emoções. O corpo etéreo, gente, ele vem o corpo etéreo, aí vem todos os outros corpos que compõem o perispírito. Ele acontece uma fonte de energia que guarda a nossa vitalidade, literalmente a nossa energia para viver. E ela, quando a gente tá doente emocionalmente, a gente não fica fraco. É a mesma coisa. Você pode ter certeza que seu duplo etérico tá com problema também. Então, ele é usado, né, como um filtro também das energias para tentar evitar ao máximo trazer para o corpo e do mesma coisa do corpo para o espírito, coisas, né, ruins, digamos assim. Quando ele só existe enquanto o corpo físico existe, então, a partir do momento que a gente desencarna, ele também deixa de existir a depender da morte. Logo, né, ele se decompõe, digamos assim, e a depender da morte, não. Vou falar um pouquinho mais na frente. Né? Então, ele tem a função de absorver as energias vitais do ambiente e de forma igualitária e filtrar as energias. O ectoplasma, não sei se vocês já ouviram esse termo, se vocês já estudaram, mas o ectoplasma, ele gerado, né, no duplo etérico, que é como se fosse, é o que
materializa algumas coisas. Tem uma foto mais na frente que eu vou mostrar para vocês, que tem a imagem de Chico Xavier do lado de um médium e do lado tem um espírito materializado. Conseguiu tirar a foto do espírito, ou seja, é a energia do ectoplasma ali. Quando existem fenômenos, tipo as mesas girantes, que vocês já devem ter visto aí, tudo isso tem que ter um médium, né, com ectoplasma, liberando ectoplasma para que os espíritos se manifestem. Então, é isso. É fonte de energia vital, né? Os centros de forças estão aí, já faz parte da áurea, mas onde se filtra, onde se energiza o nosso corpo, e aí possivelmente, se não viram também, vão ver. Eu só lembro de Thaís e Luzia. Vamos energizar o centro de força cardíaco. E aí a gente faz toda uma energização, né, durante os encontros mediúnicos, uma limpeza energética, utilizando esses centros de forças aí. Eu coloquei a foto de um filtro, né? Limpo e sujo. O que acontece quando você tem um filtro limpo e quando você tem um filtro sujo? Ou quando você tem um pulmão que não é fumante e um pulmão que é fumante, né? Todo preto, todo sujo. Então, quando a gente não cuida do ambiente em que a gente frequenta, com as pessoas que a gente frequenta, que a gente vive próximo, né? Quando a gente não procura ser melhor, é claro que a gente erra, óbvio, e erra não é pouco, não. Mas quando a gente não perdoa, quando a gente... Eu falo isso, gente, porque eu tô super inclusa e eu acho que a maioria dos seres humanos imperfeitos que somos e estamos nesse planeta, por sermos imperfeitos e estarmos buscando evoluir, quando a gente está vivendo nesse ciclo, né? Eu falo que eu já vivi muito em ciclos que não me faziam bem. Que eu sentia que uma carga meio pesada. As coisas não funcionam bem. O nosso corpo não funciona bem, nada funciona bem. É a mesma coisa do platérico. Se a gente vive num ambiente que não é legal, se a gente convive, passa, não procura melhorar, enfim, tudo que eu já falei, a gente vai se tornar o duplo etérico vai se tornar esse filtro sujo e saturado, né? Que vai ter dificuldade para fazer a filtragem. Ele abre como se fossem pequenos buraquinhos. A depender do nível, né, de exposição a coisas ruins e tudo mais, como, por exemplo, vou falar tá na frente, é melhor, que é meio pesado isso. Quando a gente não cuida, acontece que o duplo etérico, ele vamos pôr assim, fura, aquela peneira furadinha, aquele filtro que sai passando um tanto de coisa que não deve passar. Então é importante a gente estar preocupado em estar sempre mantendo esse filtro limpo, né? O filtro sujo, ele produz problemas físicos, é real. Isso. Pode ter certeza, quando a gente está com problemas de saúde, a gente está fisicamente, a gente também tem sequelas emocionais. E é necessário cuidar, porque senão a nossa vitalidade vai diminuindo, nos deixando de cama, né? E isso tem sequelas
a longo prazo, não é só uma sequela momentânea. Fica toda essa informação fica gravada, né? E a gente leva aí por vidas e mais vidas. Quando a gente limpa o filtro, a gente tem uma revitalização energética. Então, é onde a gente pula da cama, volta para resolver os problemas da vida e segue o barco, porque a vida é isso mesmo, problema para resolver. Quando eu tinha falado lá atrás, né? Lá na frente, ou lá atrás mesmo, falado lá na frente da questão do desencarne. Quando o desencarne ele é natural, o duplo etérico ele se desfaz também de forma muito natural. É como se saísse do corpo assim, aí morresse. A depender do espírito, em questão de segundos. Você morreu, se o espírito é evoluído, o duplo etérico também se dissolve. Mas, por exemplo, se você comete o suicídio, e o suicídio, não estou falando só do suicídio, aquele que a pessoa se mata, né, ou, enfim, de diversas formas, mas eu estou falando do suicídio também, daquele que fuma, suicídio também, daquele que vive de vícios, por exemplo. Então, esse é um suicídio mais lento, mas não deixa de ser. O duplo etérico, ele ainda fica ligado ao perispírito. E aí o corpo, porque ele está cheio de energia vital, né? Quando você sofre um desencarne natural, ele vai se desfazendo, a vitalidade vai aos poucos pairando, é um processo que acontece. Quando você rompe isso e foge de todo o que foi planejado no seu planejamento reencarnatório, mais o corpo começa a se decompor, mas a energia vital está ali ainda. E aí o que acontece? Existem muitos relatos de suicidas, né, que sofrem muito durante esse processo do desencarne. O processo do desencarne é complicado, não é simples, né? Já não é fácil para nós que estamos aqui o tempo todo, né, cometendo pecados e errando e acertando. Quando você passa por esse momento, quando alguém passa por esse momento, né, de cometer o suicídio, é um processo difícil, ainda você, com essa questão do duplo etérico, você pode ficar sentindo o corpo, o perispírito, fica vendo, sente a carne se decompondo, gente. Imagina a sensação angustiante que não é de um suicida, de ver, porque a energia ainda está ali a todo vapor, mas o corpo já não está. Já morreu, até se desfazer essa energia. Eu vi alguns vídeos e fiquei imaginando esse processo e realmente é muito angustiante. Então, vamos cuidar do nosso duplo etérico, né, gente? É saúde, não é só emocional, não, é saúde física também. A importância da atividade física no nosso processo aí de reforma íntima, não é só estético, não é só físico, carnal, é físico perispiritual. É necessário. E dentro dos corpos, né? Aí, dentro do perispírito, nós temos a aura. O que é? Que é um nome genérico para as irradiações genéticas que ocorrem a partir do espírito. O perispírito irradia, o duplo etérico irradia, o corpo físico também irradia. Esse conjunto de irradiações é o que a gente denomina aura. Aura humana, ou psicosfera, ou fotosfera psíquica, que esses termos vocês podem encontrar nos livros de André Luiz, aí já sabe do que está se tratando. É o termo para aura, que é a energia que a pessoa irradia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade
de viver, mas eu acho que eu sou sensitiva nesse aspecto, eu consigo sentir a energia das pessoas. E tem pessoas que nunca me fizeram nada, nada, nem a mim, nem a minha família. E eu só de encostar na pessoa me sinto mal. Eu fico com uma coisa ruim assim no meu peito, uma dor de cabeça, às vezes meio enjoada. E a pessoa nunca me fez mal. E é a energia que aquela pessoa tá transmitindo. Inclusive, assim, muitas pessoas tentam se esconder, né? Através do corpo, mas a aura e o perispírito, gente, não mente. Você vê o que realmente é. Eu não tenho esse poder de ver. Agora, assim, podem pesquisar na internet, tem exames de aura. Tem uns exercícios bem bacanas, tem um videozinho, vou mostrar para vocês. Eu achei legal, que eu ainda vou ficar treinando lá para ver se eu consigo enxergar como é que tá a questão aqui. Mas essa questão da aura, essa questão toda energética, né? A aura, ela costuma ter cores. Quanto mais leves, mais leve o perispírito, né? Mais vitalizado, melhor, digamos assim. Quanto mais escuro, mais complicado. Então, é um campo resultante de emanações da natureza eletromagnética a envolver todo ser humano encarnado e desencarnado. Ele mostra o que você verdadeiramente é ou verdadeiramente está sentindo. Aquele momento seu ali, o que está acontecendo, se você está, né, angustiado, fica de uma cor, se você não está bem, aparece de outra. Tem um aparelho que há controvérsias, né? Mas que ele tira a foto meio que da aura. Então aí, ó, a aura doente, que não tem luz, a áurea, quando ela está equilibrada, como é que ela fica? Toda, né? Aí tem uns aparelhos vendendo, mas existem muita dúvida, digamos assim, não é algo 100% testado pela ciência. No caso, essa máquina, tá? Que tira essa foto aí. Mas tem os exames, inclusive quando a gente aplica passe, gente, eu falo Luzia, quem aplica, né? A gente tem um alto passe também. O passe ele faz essa revitalização, digamos assim, do corpo, aquela limpeza energética que mexe muito na questão da aura. Aí é só um exemplozinho de mais ou menos como é que é feito, né? Um exame para ajudar nesse aspecto. Como é, né? A aura conturbada de uma pessoa que está bem, digamos assim. Esses livros aqui é onde você encontra 100% de todas as informações que vocês vão encontrar em todos os vídeos na internet, tudo oriunda basicamente desses livros e desses autores. Inclusive esse daqui do Perispírito, ó, muito, muito, muito bom. Pelo que eu li dele, achei fácil também de ler. Aqui, a Gênese, né? Tem muitas, durante as leituras do livro de André Luiz, ele traz muita informação do platérico, e aqui, do platérico, não, dado para espírito, enfim, de todos esses pontos que a gente trabalhou, dando exemplos, inclusive, das propriedades do perispírito, né? Mostrando. E o livro dos espíritos, que é o mestre, né, gente? Que é de onde vem tudo, e aqui entra um pouquinho mais detalhado, mas tudo você encontra no livro dos espíritos. E esse autor aqui, esse Luiz Gonzaga também Pinheiro, ele está citado em muitos materiais bacanas. Então, tem credibilidade.
É basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tem um vídeo que eu quero mostrar. Mas é só para vocês depois darem uma olhada, que eu achei muito bacaninha também as técnicas, que é esse daqui que eu vou deixar no material para vocês, certo? Então, é basicamente isso. Cadê eu aqui? Nem vi o tempo, Ótimo. me perdoe. E, ué, apareceu que você tinha saído. Mila, muito obrigada pela oportunidade, pela atenção, pelo carinho e pelo acréscimo que você nos trouxe, tá? Foi muito importante tudo isso. Na hora que você falou, teve gente que já saiu, não deu nem tempo a gente fazer a conclusão, e eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Inclusive, eu queria falar uma coisa que eu anotei aqui, uma palavra, uma expressão, Messinha mandando os parabéns da palestra, Obrigada. que é a plasticidade, né, do perispírito. Porque tantas pessoas, tantas vezes, dizem assim: ah, eu sonhei com fulano, eu sonhei com ele, mas assim, não parecia ele, parecia que ela estava bem mais jovem e tal. Então, isso é uma possibilidade trazida pela plasticidade perispiritual, né? De a gente aparecer em sonho para alguém em uma outra condição de aparência, né? É, a gente pode aparecer com a aparência de criança, ou aparecer, enfim, mais jovem, ou na época com a roupa que casou, aparece para a esposa, etc. e tal. Isso se dá também, gente, para melhor assimilação, né? Identificar melhor. Então, os espíritos, quando nos surgem através do sonho, através quando a gente tem condição de ver em sonho outros espíritos, principalmente aqueles que já desencarnaram há tanto tempo, etc. Tal. Então, eles pegam uma condição, né, de aparência, e é bem isso que Mila estava falando aí, da plasticidade, da capacidade que tem de aparecer da melhor maneira para se identificar. Então, Mila, você deu uma mergulhada boa aí, né, no material. Olha o mestre dizendo, eu já tive sonhos que quando eu acordo tenho a sensação de que eu vi de verdade isso. Mas é isso. Pode viver, pode realmente ter Mas é vivido. porque foi de verdade, né? Na maioria das vezes é que é de verdade, sim. Então, se vocês tiverem até perguntas depois também, não tem problema. Pode mandar, o pessoal às vezes manda no PV, Mila, aqui. Me desculpa, eu passei do horário, realmente não vi, me empolguei falando ali, querendo mostrar Ótimo, tudo e não tem problema, não tem problema. Então vamos. Ô, Lu, faz pra gente, Lu, a finalização aí rapidinho, Lu. Faz a prece final. Pode ser? Ué, não era 9 horas? Não termina não? Não, não termina 9, não. Aqui a gente faz 1 hora, mas a gente sempre estende. Normalmente tem acontecido da gente estender até 1h15, 1h20. Nunca chegou a 9, não. Agradecendo, né? Mais esse aprendizado. Tá bem baixinho, Lu. é, Aumenta um pouquinho o volume do seu celular. Então vamos, nesse momento, né? Agradecendo por mais esse aprendizado, por tudo que
Camila nos trouxe, né? Possamos também refletir sobre a questão da reforma íntima, para que possamos nos harmonizar, né? E assim colaborar com todos esses corpos espirituais que trabalham a nosso favor. Então vamos indo ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, se envolva com sua luz, com seu amor, que possamos a cada dia buscar nosso melhor, que possamos renovar, nos iluminar. Sabemos que esse é o único caminho. Jesus, como guia e modelo, nos mostrou. Sabemos também que fácil não é, mas possível. Então vamos pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz, com seu amor, possamos trilhar esse caminho. E é através do conhecimento que nós vamos nos libertando. E assim vamos sentindo a energia desse ambiente que foram derramadas em cada um de nós. E que Deus também nos preencha com sua luz e com seu amor. Todos nós possamos sair na noite de hoje em melhores condições da que estávamos anteriormente, que é com esse propósito de melhorarmos sempre, e aqui nos encontramos nessa encarnação. Então, agradecemos imensamente a todos presentes, aos irmãos espirituais que nos auxiliam, né, nesse curso, nesse estudo. E envolvido nessa luz, né, com todas as bênçãos que estamos recebendo nesse momento, vamos assim envolvendo a nossa cidade, os nossos familiares, nessa energia de luz, nessa energia de paz, envolvendo todas aquelas pessoas que nós sabemos que estão passando por alguma provação, que seja envolvida em muita luz, muito amor, energias de amparo, energias de cura, de acordo com o mérito e a necessidade de cada um e a misericórdia de Deus. Vamos ainda deixando uma vibração bem amorosa aí no lugar onde nós nos encontramos, que com certeza a espiritualidade conduzirá aos lugares mais necessitados. Envolvido nessa energia harmoniosa, de paz, vamos pedindo licença a Deus para encerrar mais esse tempo. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. E até semana que vem, se assim Deus nos permitir. E Ele há de permitir. Muito obrigada a todos. E semana que vem, tenta estar presente semana que vem, Mila. O pessoal está dizendo muito boa explicação, gratidão por compartilhar. E tenta estar semana que vem. Michele vai estar aí e vai ser muito bacana também.
tá bom? Até semana que vem. Beijo.